Caros amigos, um conselheiro do Internacional fez um pedido ao Conselho Deliberativo do clube, oficializou, para que sejam homenageados dois dos principais ídolos da história do clube, que estão aí, estão entre nós, um trabalhando ainda pelo Internacional. O pedido foi feito para que dois profissionais com história marcante no Internacional sejam homenageados. E as alternativas encaminhadas à presidente Lenise do Conselho Deliberativo do clube passa inclusive pela sugestão de uma estátua para estes ídolos colorados. E o assunto deve ser encaminhado, se a presidente assim entender, para o departamento de marketing que faça um estudo e submeta à apreciação do Conselho Deliberativo do clube, que isto me parece ser inevitável. Muito interessante a solicitação do conselheiro, e passa por estátua, por selo, por camisa, por produtos do clube, enfim, por nome de rua, alguma coisa nesse sentido, que se homenageie dois dos principais ídolos da história do Internacional. Vamos logo saber quais são eles e quem é o conselheiro que faz este pedido e saber se você aprova através do seu comentário, da sua opinião, que eu aguardo aqui no canal. Entre, venha para cá, se inscreva no canal, participe, traga a sua opinião, compartilhe o canal com seus amigos. Eu sou o Darcy Filho, pois conselheiro do Internacional que participou do último processo eleitoral, integrando uma das chapas, foi quem apresentou a sugestão, a ideia, o pedido ao Conselho Deliberativo do clube para que se homenageie Abel Braga e Falcão. Sabemos a história de cada um dos dois, muito interessante, muito linda, muito bonita, muito rica no clube. Até uma curiosidade sobre os dois na seleção brasileira. Eu já contei, mas poucas pessoas custam aceitar. O próprio Abel, eu já disse para ele. O Abel foi à Copa do Mundo de 78, foi a primeira Copa do Mundo que eu cobri, portanto eu estava lá, no lugar do Falcão. Muitos entendem que o treinador Cláudio Coutinho levou o Chicão para o lugar do Falcão. Não, ele levou o Abel. O Chicão jogava em mais de uma posição e o Abel em uma posição somente. E ele fez a opção por quem jogou por mais de uma, levando o Chicão e levando o Abel, que era o jogador fixo. E o Falcão, que poderia atuar no meio de campo, dar uma outra dinâmica, uma outra situação ao clube, foi preterido para que o Abel fosse formar na seleção brasileira. Foi assim. Bem, recuperada essa história lá de 1978, vamos falar sobre o assunto de agora. Abel e Falcão sendo homenageados no Internacional, até quem sabe por uma estátua. A ideia é do conselheiro José Amarante, que integrou uma das chapas à presidência do Internacional na última disputa eleitoral. É um conselheiro atuante, um camarada que se movimenta muito, dá muita ideia, muita sugestão, muito participativo. Portanto, aí está o pedido. Resta agora saber como a presidente Lenise levará adiante este assunto. Se dará continuidade ao pedido, se interromperá aí a situação, se submeterá ao Conselho Deliberativo, se levará o marketing para que faça algum projeto, mas a simples presença de que uma estátua sirva de homenagem para o Falcão e o Abel já coloca todo mundo meio que com um pé atrás. Não é pela do Fernandão, que já está lá, que até não retrata o Fernandão fisicamente como ele foi, mas é muito mais pela do Renato, porque a todo instante se fala na estátua do Renato. E o Renato passou a ser chamado, inclusive, de estátua. Portanto, estátua não é uma boa homenagem no momento. É a leitura que eu faço, eu submeto a opinião de vocês. A ideia do conselheiro José Amarante, estátua para Abel e Falcão. Será que vale? Um abraço.